A gente chama Marilu Cabanhas. Bom dia, Marilu. Oi, Glauco, bom dia a todos e todas que estão acompanhando aqui o Jornal Brasil Atual. Vamos falar sobre a pandemia e a polêmica que se criou em torno da vacinação para as crianças. Nosso convidado é o Dirceu Greco, ele é médico infectologista, presidente da Sociedade Brasileira de Bioética. Olá, professor Dirceu, bom dia, prazer em recebê-lo. Bom dia, Marilu, bom dia a todos que nos ouvem, prazer te ver outra vez. Eu só tenho pequena mudança, agora eu sou ex-presidente da Sociedade Brasileira de Bioética. Já não é mais presidente, tá certo, mas tem toda a autoridade aqui também para falar sobre esse assunto, com certeza, professor. Mas vamos lá. Sim, Professor, uma nota técnica da Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à Covid-19 do Ministério da Saúde, que foi enviada ao Supremo Tribunal Federal, ratificou a decisão da Anvisa, né, e afirmou que a vacina contra a Covid para crianças de 5 a 11 anos de idade é segura, informa que testes clínicos foram feitos com milhares de crianças e nenhuma preocupação séria de segurança foi identificada. Essa nota técnica bateu aí de frente, né, com a posição tanto de Bolsonaro quanto do ministro da Saúde, o Marcelo Queiroga, que são contrários à vacinação de crianças. Bom, enfim, uma nota técnica colocando um ponto importante nessa discussão, professor. Na verdade, você vê como é que esse Brasil vive, lembrando aquela história do bode na sala, né? Você joga o bode numa sala já cheia de mortos, cheia de pessoas sofrendo, e de repente já está tudo ruim, tira o bode e fala, bom, agora está tudo normal, né? E, de todo modo, é uma coisa interessante que a atual secretária Rosana Mello, de maneira muito clara, repetiu o que nós tínhamos escrito na nota que foi distribuída semana passada pela Frente pela Vida, né? Representada pela SBB, Bioética, pela Rede Unida, pela Abraço, pelo SEBS, de uma maneira muito clara. Quer dizer, tinha vários pontos nessa nota que repetem isso que você está falando com muita propriedade também, né? O Brasil esse ano teve 420, desse ano, só em 2021, 425 mil mortos. Se somar tudo é 620, um negócio absurdo, né? Você pensar, essa é a sala que nós estamos vivendo, com essa mortandade enorme, se multiplicar por 5, são mais de 3 milhões de pessoas sofrendo pela perda de entes queridos de vários modos, né? Filho, pai, avô, filho, que é mais importante nesse momento, nós estamos discutindo a vacinação para criança. E, claro, a nota põe 4 pontos que acho que vale a pena arredondar, né? O primeiro deles era esse, não tem menor sentido, depois de tudo que se sabe, né? As agências internacionais que têm o mesmo nível da Anvisa, né? A europeia, que é a EMA, o FDA norte-americano, o CDC de Atlanta, que tem uma posição muito interessante, muito capaz, a partir de novembro já tinham definido que acima de 5 anos a vacina da Pfizer-BioNTech podia ser utilizada. Qual é que é a razão disso? Tem risco? Toda vacina tem risco. Pequeno, irrisório, se comparado com o risco da própria doença, né? E essa foi outra estupidez do ministro, né? Ele disse que, olha, não tem pressa, porque os números estão sob controle. Olha, qualquer morte não está sob controle. E realmente estava sendo descrito mais de 1.000 casos, fora uma coisa muito importante, Marilu, que vai ser o pós-pandemia, certamente nós vamos conversar muito sobre isso, quando ela se transformar numa endemia, que são as sequelas. Pessoas que tiveram a Covid, a maior parte importante não tem nada, mas tem, inclusive em crianças, efeitos colaterais posteriores. Então, realmente, é completamente extemporânea, absurda, idiota, uma proposta de consulta pública, porque tem uma pergunta, vou só parar aqui e você vai me perguntar mais. Quer dizer, qual é que é o sentido? Você põe a nota pública para perguntar à sociedade o que ela acha? A decisão não é técnica? Quer dizer, que diferença vai fazer se no final dessa avaliação, vai ser dia 5, o tanto de negacionista bolsonarista pode dizer, não, nós não queremos a vacina, ela faz mal, ela pode matar. Qual é a decisão que vai ser tomada? Quer dizer, a decisão que deve ter sido tomada a priori. A coragem da Rosana Mello, né, dentro de um governo tão estapafúrdio, de colocar uma nota que segue exatamente o que nós dizemos, é um alento. Tomara que resolva, a partir do dia 5, comece a vacina. Porque, pensando bem, Marilu, se falasse assim no dia 24 de dezembro, nós vamos começar em janeiro por razões óbvias.
uma semana complicada, entre o Natal, o pessoal está em recesso, vamos preparar todas as salas de vacina, vai começar dia 5. Não é problema. Agora, você joga uma nota com uma consulta que você não sabe o que vai acontecer, olha, é um absurdo, né? Mais uma mácula desse governo, muita gente chamando de genocida, e a posição do Queiroga, olha, tem grupos pedindo para que ele seja expulso até da sociedade de especialidade a qual ele faz parte, que é a Sociedade de Cardiologia. Quer dizer, estamos mal, mas como nós já falamos várias vezes, eu e você, estamos na luta. E na esperança do Paulo Freire, né? O verbo esperançar de lutar juntos. Então, acho que é isso. Vamos torcer juntos, pressionar, e a Frente pela Vida tem esse papel, né? Defender a vida, que seja essa situação, começar a ser resolvida a partir do dia 5 de janeiro, com a abertura da vacina, e não a abertura da consulta. E você viu que a Frente pela Vida, o último ponto dela, vou parar aqui, pelo cancelamento da consulta pública, pela imediata decisão de disponibilizar a vacina no PNI e pela apuração rigorosa, nem falei sobre isso, e punição exemplar daqueles que ameaçaram os servidores na Anvisa. Você pensa bem que nós estamos vivendo, Marilu? Então é isso, falei muito. Está com você para você me perguntar mais. Fica à vontade, professor. A gente vai colocando aqui alguns pontos e destrinchando mais os temas. Bom, ainda em relação a essa questão, né, da autorização emergencial para o uso da vacina contra o coronavírus em crianças, né, a Agência de Vigilância Sanitária Anvisa autorizou no dia 16, né? Hoje a gente está no dia 28. Quer dizer, a gente perdeu aí, com toda essa polêmica, 12 dias, né? Eu queria saber, em relação a essa questão, atrasar a vacinação traz prejuízos para o controle da pandemia, ou seja, se já desde o dia 16 o Ministério da Saúde tivesse tomado medidas imediatas, a gente já poderia estar com a vacinação, professor? Você fez um contraponto muito bom que eu falei, né? Eu falei da semana do Natal, mas você falou muito bem que foi antes disso, né? E a pergunta se pode ter problema, é só olhar o que o Brasil teve no começo do ano, até que a CPI, até que todos nós, da Frente pela Vida, todo mundo pressionando para que a vacina fosse comprada, o tanto de morte que ocorreu. Mortes completamente sem razão. Toda morte é sem razão de ser, se ela é relacionada com alguma coisa que é imunoprevenível. Mas, quer dizer, se tivesse começado a vacina para adulto no começo do ano, você teria salvo uma quantidade enorme de pessoas. O mesmo de crianças. Foi difícil definir para crianças, porque era a pergunta séria, né? A vacina nova, para usar em criança de 5 a 11 anos, precisava de muito estudo, e teve muito estudo, né? Estudos bem feitos, como foram feitos todos para a vacina. E a liberação emergencial, que é um nome ruim, fica parecendo emergência, por isso que liberou. Na verdade, é uma oportunidade enorme, né? Você vê, hoje no mundo, 8 bilhões de vacinas já foram colocadas nos braços das pessoas. Ele tem uma experiência estruturada, bem feita. Claro, um parênteses importante, completamente dispar, né? Tem países ainda com menos de 10% de vacinação. O Brasil chegou agora a 78%, né? Primeira dose, 67% na segunda. Quer dizer, está no caminho certo depois de muita pressão. O que eu estou querendo dizer? Claro, se pudesse, para dia 16, prepara as salas de vacina. Vai ter o Natal. Começa. É até bom testar como é que vai ser, como é que vai ser a aceitação. Mas agora que o primeiro dia das nossas vidas começa hoje, né? Tem que estar claro para o Ministério, com essa nota técnica que fala apenas que ela concorda com o que nós falamos, é ter claro pelo Ministério. Primeiro, cancela essa consulta pública. Segundo, marca a data, 5 de janeiro, a data mágica, o número mágico aí, que é semana que vem, depois do feriado do 1º de janeiro, começar a vacinação. Essa é a pressão que nós vamos fazer. Quanto mais dias levar, mais risco tem para todos. E lembrar, última coisa, que a criança, apesar de ter menos sintomas em geral, ela é uma ótima transmissora. E como nós temos 67% de pessoas com as 2 doses, tem um buraco enorme, né? Que serve até para falar sobre o Réveillon, mas se tiver tempo a gente fala um pouco sobre isso daqui a pouco. Com certeza, a gente vai falar assim, Réveillon, Carnaval, a gente vai falar já de cruzeiro aqui na Baixada Santista, em Santos, já tem um navio já isolando pessoas já com Covid nas cabines, mas vamos falar aqui sobre essa questão da receita médica agora, professor. O Bolsonaro disse que a imunização infantil é coisa muito séria, entre aspas, né, e defendeu a apresentação aí dessa receita médica, disse que não vai vacinar a filha de 11 anos,
E, bom, enfim, o Conselho de Secretários Estaduais de Saúde, o CONAS, né, se posicionou, disse que não vai, né, cobrar prescrição médica nenhuma para aplicar as doses em crianças, porque pode atrasar justamente a vacinação. E, inclusive, tem estados aí, 17 estados, mais do Distrito Federal, dizem que seguirão o posicionamento do CONAS e não vão exigir o pedido médico para vacinação contra a Covid para crianças entre 5 a 11 anos de idade. Bom, enfim, essa questão da receita médica, né? Estapafúrdia também, essa ideia. A palavra estapafúrdia é leve, né? Estupidez inominata, né? Quer dizer, um indivíduo não devia estar no lugar que ele está. E tem um risco, e o risco nós estamos tendo, você sabe disso, a grande imprensa dá uma repercussão enorme para as palavras dele. Todo dia tem fotografia dele falando estupidez, mostrando a filha de 11 anos. Olha, e mostra pouco do outro Lula, né? Você falou de outro Lula agora, que é quem preside a CONAS. Chama Lula, você sabe disso, né? Esse Lula, com uma posição muito boa do CONAS, clara, né, dizendo não tem, isso entra no Plano Nacional de Imunizações, é vacinação. E aí incentivar, né, para as pessoas, os pais, inclusive, e traz muito problema, porque se esse indivíduo que está na presidência não tem 15%, sei lá quantos seguindo, se multiplicar isso pelo número de pessoas no país, é uma quantidade enorme de crianças que vão correr risco. Então, nosso papel aqui com você, em outros locais, é reafirmar, né, a importância da vacinação, ao risco irrisório, a proteção que vai fazer, a proteção não só para a criança pequena, que pode ter problemas sérios, inclusive morte, mas para as famílias. Então, é um negócio horroroso. Não tem de ter nenhuma receita médica. Não tem de ter nenhum... A permissão é a permissão que eu tenho lutado e tenho falado isso com você. Nós temos já juntos agora... Eu nem falei a palavra SUS ainda, né? Eu tinha falado desde o começo. Isso é tudo SUS. Mas não só isso, acho que o papel que eu sempre falo é obrigatório, falando isso é direito. Nós vamos ter que lutar pelo direito de ser vacinado. Tem de ter vacina à mão, tem que ter lugar para tomar, e a pessoa tem que ir lá e falar assim, quero vacinar. Esse é o papel que nós temos que fazer juntos, né? E isso pode trazer diferenças, que não é superar uma crise que nós não sabemos, você nem falou ainda, tem H3N2 que está chegando aí, mas são coisas que nós vamos ter que conviver. E está sendo muito claro agora, com essas mudanças intensas internacionais, que é possível, sem ser pessimista, que a próxima pandemia leve menos tempo que essa entre os espaços, entre a anterior, né, e a que apareceu agora. Então, nós temos que estar preparados o tempo inteiro. Felizmente, tem toda a chance desse indivíduo que está presidindo o país desapareça não, saia da presidência, quem sabe, vá às barras do tribunal por tanta coisa errada que fez contra nós, povo brasileiro. Professor, vou pegar o gancho, então, da gripe, né? A gente está, além da variante Ômicron, a gente está com surto de gripe, né? Aqui em São Paulo, a região metropolitana, tem hospitais aí, farmácias que estão cheios, né, de gente querendo saber, será que eu estou com Covid? Será que eu estou com gripe? Está dando muita confusão em relação a isso, não tem testagem. Então, realmente, qual que é o perigo agora? Ômicron, junto com essa gripe, aí já falando do Réveillon, falando do Carnaval, e também acrescentando aqui que tem passageiros já do Cruzeiro Costa Diadema, que atracou nessa segunda-feira no Porto de Santos, no litoral de São Paulo, e parece que existem já confirmados casos de Covid, tem pessoas já isoladas em cabines desde o último domingo. Então, já começou a viajar, começou de novo o surto. Qual que é o perigo desse momento que a gente está vivendo agora? É um momento ruim, né? Continua sendo ruim. Tem um alento aí, com 78% de vacinas aplicadas, com 67% segunda dose, um número razoável de terceira dose, mas você vê, tem espaço aí, 2 espaços importantes para você pensar. 67% com segunda dose, escapa aí 33% que não estão completamente vacinados. É muita gente, né? Além disso, todo mundo sabe, nenhuma das vacinas é 100% eficaz. Então tem o risco ainda que essas pessoas ainda se infectem, com casos menos graves, mas certamente piorados pela presença de pessoas não vacinadas rodando por esse mundo afora, como você bem falou, dentro de navios, dentro dos aviões, aeroportos lotados, né, os ônibus cheios, e o Réveillon, o Natal passou com muita gente viajando, o Réveillon está chegando, felizmente
aparentemente, a cabeça dos dirigentes estão decidindo, pelo menos, acabar com as grandes festas. E diminuir um pouco esse risco. Agora, outro risco é essa, exatamente, numa fase que começa a aparecer a influenza, né? A gripe, que a gente chama de gripe comum, entre aspas, também mata, é problemático. E a H3N2, que é outro número que nós vamos guardar certamente por um tempo, ainda não tem vacina, né? Provavelmente a partir de março, se for muito rápido, você vai começar a ter vacina que é eficaz contra H3N2. O que fazer? Vamos pensar só da terra arrasada. Toda vez eu falo isso com você. Descrever a terra arrasada no Brasil é a coisa mais fácil. Tudo, quase tudo, terra arrasada. Mas tem uma saída, né? As saídas nossas são reforçar o SUS, né? E certamente um efeito colateral positivo foi que as pessoas agora estão respeitando muito mais o sistema único de saúde e vai sair da crise mais forte. Foi ele que evitou que a barbárie governamental transformasse num caos de saúde, né? Apesar das dificuldades. Esse é um ponto. Outro, para as pessoas, nesse momento, o que pode fazer para prevenir a Ômicron? Você perguntou, nem tinha falado sobre ela, e a H3N2 é a mesma coisa que se fazia antes com a Covid, que a gente fazia sempre com gripe, é manter máscaras, não ter que usar máscara de boa qualidade o tempo inteiro, não ficar em ambiente que tem muita gente, que você possa ficar próximo muito tempo, porque já se mostrou que a transmissão, ela, claro, depende de uma pessoa estar infectada e a outra não, mas depende do tempo de permanência junto. Então isso é importante, né? Nós não sabemos o que vai acontecer. Os estádios de futebol todos cheios, apesar de ter sido pedido o passaporte ou nome qualquer que seja se dar, que a pessoa tem que estar vacinada, diminui um pouco o risco, mas não impede nem a variante Ômicron, que é importante, não sabemos ainda quão grave ela é, sabemos que é muito contagiosa. Então isso é importante saber, as pessoas saberem. E, claro, a H3N2 e as variantes normais, entre aspas, da gripe comum. Então, esse momento agora é outra vez de cautela, de prudência. Não precisa sair, não sai. Não vai fazer footing em shopping, não vai fazer... Se puder, fique em casa. Claro, outra vez, você tem isso muito claro para você, o programa de você é muito importante, porque é muito fácil de falar para pessoas que estão nas mesmas bolhas nossas. Eu tenho emprego, eu estou em casa, posso ficar aqui, mas tem uma quantidade enorme de brasileiros que foram mais empobrecidos ainda por essa estupidez de 2 anos e meio desse governo irresponsável. Então, essas pessoas têm de sair. Eu tenho feito uma campanha há muito tempo, olha, o governo devia estar distribuindo máscara de qualidade, como distribui preservativo, todo lugar devia ter. Porque é caro, as pessoas usam, não sabem como usam, então vai ter de usar muito tempo ainda. Então, acho que o caminho agora é prudência e nós cada vez mais que nós possamos falar, e você tem essa tribuna tão importante aí para trazer pessoas para falar exatamente sobre isso. Professor, falando em a vacina da gripe, né? Você falou que a H3N2 pode vir em março, né? Pode estar pronta em março. Agora, essa que já está nos postos de saúde, é importante que as pessoas tomem, e elas podem tomar, por exemplo, vamos tomar uma dose de reforço, pode tomar no mesmo dia essa vacina ou tem que esperar um pouquinho? Qual que é a recomendação? Para ser prudente, pode esperar um pouco, mas a pergunta primária que você fez é ótima, né? Vale a pena ser vacinado, sim. Apesar, nós estamos falando sobre a variante H3N2, mas tem as outras. E as outras são imunizáveis porque tem vacina que funciona, né? Eu falei de março, tem uma perspectiva que pode ser que seja antes, mas é claro, tem que ser uma pressão internacional para que essa vacina seja produzida, né? Como o pessoal talvez saiba, durante o ano coleta as amostras, manda para a OMS, ela faz uma avaliação de quais os principais e põe para produção aquelas que são mais prevalentes. Então, março pode ser uma expectativa que parece longe, realmente está, né? Quase 3 meses, hoje 2 meses, pensar janeiro e fevereiro, mas enquanto isso, pode tomar outra vacina e lembrar para as pessoas acima de 60 anos que tem outra vacina importante também, que deve ser feita de tempo em tempo, que é a antipneumocócica. Porque essas vacinas para gripe, infecção pelos vírus da gripe, eles podem facilitar a infecção bacteriana em seguida. E para as pessoas, principalmente acima de 60, um risco grande é o pneumococo, que pode ser imunizável e está no Programa Nacional de Imunizações. A vacina antipneumocócica, lembrar as pessoas disso. Todos nós, eu já estou vacinado, se você não estiver, certamente é necessário, né? Tem 2 tipos de vacina, não preciso entrar nesse detalhe aqui, mas disponíveis. Então, vamos, aquilo que é possível imunizar. E última coisa, lembrar que eu tenho falado sobre isso muita gente, que uma
uma pandemia não substitui as endemias que nós convivemos, né? Então, nós estamos na fase de ter dengue, chovendo, nossa quantidade de chuva, né? Zika, chikungunya, estão todos aí. O nosso cuidado tem que ser retriplicado, né? Quadruplicado em relação ao que está acontecendo. E o papel que nós todos temos, outra vez, lembrar do papel que o SUS tem, principalmente, tanto a Anvisa, né, vão reforçar a solidariedade com as pessoas da Anvisa ameaçadas por isso, outra vez, idiota na presidência da República, pedindo o nome das pessoas, o que nós estamos vivendo, é possível até que alguém faça mesmo violência física, como já aconteceu em vários locais. Então, apoio a eles, apoio à Anvisa, apoio ao SUS, ao Programa Nacional de Imunizações, que felizmente estão sobrevivendo, tanto esse ministro incapaz, mais um Pazuello símile, e o governo federal completamente descabido, né? Nós estamos segurando, vamos continuar segurando, falta pouco, falta 8 meses para outra eleição, 9, né? Estou sempre otimista, achando que falta 8, mas vamos juntos. Mais ou menos isso, professor. Bom, a gente quer agradecer aqui ao professor que durante todo o ano colaborou conosco aqui da Rádio Brasil Atual, na TVT, no nosso jornal Brasil Atual, com importantes esclarecimentos, orientações, protestos, né? Então, sempre se posicionando. Muito obrigada, viu, professor, por tudo. Muito obrigado. Quero só lembrar, falei sobre ser ex-presidente da SBB, agora eu estou numa outra posição que é interessante para o Brasil também, que eu sou vice-coordenador do Comitê Internacional de Bioética do Unesco, em Paris, que faz o mesmo papel que nós temos, né, de falar sobre tudo, participar de toda maneira, fazer movimentos, inclusive um que nós já conversamos, eu vou só terminar com ele, que é a história do não patenteamento, né, que a Pfizer, que vende essa vacina, esse ano vendeu 15 bilhões de dólares em vacina, que não tem sentido, né? Essas coisas não tem, os países têm dificuldade, o Brasil ainda tem capacidade de compra, mas a maior parte do mundo tem muita dificuldade. Agradeço de novo, eu sempre gosto de te ver, te ouvir, um abraço, se precisar, conte comigo. Muito bem, a gente vai te explorar bastante. Agora você está na Unesco, então a gente vai continuar te explorando aqui para saber todas as informações, o que está acontecendo aí também pelo mundo, essa questão da patente, que é muito importante, quebra de patentes. Professor, muitíssimo obrigada novamente, abraços, né, fazendo uma brincadeira com o SUS, e um ótimo 2022 com muita esperança, como você falou já no início, esperançar, o verbo esperançar, tanto que Paulo Freire nos inspira. Muito obrigada, professor. Bom dia para vocês. Prazer em vê-lo. Bom dia, prazer. A gente falou aqui com o Dirceu Greco, ele que é médico infectologista e ex-presidente da Sociedade Brasileira de Bioética. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.